Irmãos, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Veremos hoje a carta de Cristo à igreja de Filadélfia. Abra sua Bíblia por gentileza em Apocalipse 3, versículo 7 ao 13. Apocalipse capítulo 3, versículo 7 ao 13. Assim diz a Escritura. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saiba que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, Deus não chamou a igreja para ser popular, mas para ser fiel. A igreja de Filadélfia é conhecida por essa qualidade. Ela era uma igreja fiel. No versículo 7, temos duas partes que era comum e que estão presentes em todas as cartas que temos analisado, que é o destinatário e o remetente. No que tange ao destinatário, temos diante de nós o que é dito no início do versículo 7, e ao anjo da igreja, que está em Filadélfia, escreve. O anjo, como já sabemos, é uma referência ao pastor titular da igreja, e que tinha a importante tarefa de apacentar a congregação. E assim como nas demais, a igreja que estava em Filadélfia era supervisionada por uma liderança constituída por Cristo. E como é bom, irmãos, ter uma liderança bíblica. O anjo, juntamente com a igreja, estava na cidade de Filadélfia. A Bíblia não nos diz muito sobre a igreja de Filadélfia, mas como as outras igrejas na Ásia Menor, ela muito provavelmente foi fundada durante o ministério de Paulo em Éfeso, conforme lemos em Atos 19, versículo 10. E como temos feito em cada carta, faremos uma breve consideração acerca da cidade de Filadélfia, que nos fornecerá dados essenciais para a nossa compreensão dessa carta enviada por Cristo. Iniciamos falando sobre o significado do nome da cidade. Filadélfia significa amor fraterno, fraternal. Essa cidade era a mais nova das 7 cidades às quais João escreveu, fundada algum tempo depois de 189 a.C., por Eumenes, rei de Pérgamo, ou por seu irmão, Átalo Filadelfo, assim chamado por causa de seu amor e lealdade ao irmão mais velho. Ele deu o nome à cidade, que a tornou famosa como a cidade do amor fraterno, e se orgulhava de suas origens. Ela estava localizada estrategicamente junto a uma rodovia bem trafegada que ligava o Oriente e a Ásia com o Ocidente e a Europa. Era uma cidade com uma porta aberta, através da qual a indústria, o comércio, o idioma e a cultura grega se difundiram da Grécia e Macedônia para a Ásia Menor e Síria, de modo que a cidade era chamada a Porta do Oriente. Irmãos, a área em torno de Filadélfia era vulcânica e conhecida como a Terra Fumegante. As cinzas vulcânicas desciam e tornavam o solo extremamente fértil. Nos campos próximos à cidade, vinhas pontilhavam a paisagem, de modo que ela havia ser conhecida por seus vinhos e bebidas refrigerantes. Não obstante, por causa da atividade vulcânica, essa cidade era abalada por frequentes terremotos. Um forte tremor devastou a cidade em 17 depois de Cristo.
após o qual o imperador Tibério isentou Filadélfia do pagamento de impostos. Ele doou uma soma em dinheiro para ser usada na reconstrução da cidade. Seus habitantes, movidos de medo pelos repetidos tremores, preferiram viver fora dos muros da cidade, em campo aberto. A religião de Filadélfia era semelhante à de várias outras cidades, uma mistura sincrética de idolatria. Seu deus padroeiro, assim chamado, era chamado Dionísio, deus do vinho, conhecido também como Baco. Essa foi uma breve descrição da cidade. Mas como já temos ciência, as cartas têm também outro aspecto comum, o remetente. Podemos ler as seguintes palavras ainda no versículo 7. Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Cristo, irmãos, foi quem enviou essa carta à igreja que estava em Filadélfia, se revelando de acordo com a sua situação, como também fez em todas as outras cartas. A essa igreja, ele se identificou de 3 maneiras maravilhosamente apropriadas. Vejamos essa descrição, essa identificação de Cristo. Isso diz o que é santo. Essa expressão, irmãos, essa identificação de Cristo como santo, é um nome para a divindade. Cristo se apresenta como Deus santo. Ele de fato é Deus com Pai. Ouçam 2 referências em Apocalipse, em que o Pai é descrito como santo, fortalecendo assim a igualdade de Cristo com Deus Pai. Apocalipse 4:8. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Apocalipse 6:10. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Servo de Deus, Jesus é absolutamente santo. Ele é único, singular, perfeito, inigualável e plenamente puro. Essa característica de Cristo depõe contra o imperador Tibério. Tibério César era tido como alguém que estava acima de todos e cujo caráter era inatingível diante dos seus súditos. Essa descrição de Cristo como aquele que é o santo contrasta com a fama de Tibério César. Cristo é o santo no sentido único, o verdadeiro santo. Mas Cristo ele continua a sua identificação. Ele diz o que é verdadeiro. Isso complementa a primeira descrição. Cristo é o verdadeiro santo. Essa palavra verdadeiro significa aquilo que é genuíno, como o oposto de imitação. Jesus nunca quebra sua palavra, mas ele é aquele que preenche todas as suas implicações. Os que se chamavam judeus, mas que não eram judeus, demonstravam ser mentirosos. Podemos verificar no versículo 9. Mas a título de contraste, a palavra de Jesus é fidedigna. Ele não é a soma da verdade, é sua essência. Vocês vão de se lembrar das memoráveis palavras do Senhor em João 14,6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele é o santo, ele é o verdadeiro. Jesus encoraja aqui a igreja de Filadélfia, como cada um de nós também, a nutrir igualmente santidade e autenticidade. Mas a sua identificação é complementada no final do versículo 7. O que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Essa característica destaca que Cristo tem autoridade suprema. Na palavra de Deus, as chaves representam autoridade, controle e soberania. A linguagem aqui
é uma referência direta de Isaías capítulo 22, versículo 22, e a autoridade confiada ao mordomo do rei, Eliaquim. Ouça o texto. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Vocês perceberam a semelhança das palavras que Cristo usou para se identificar? Ele tem a chave de Davi. Ele é o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Somente Cristo pode dar acesso ao reino de Deus. É Ele quem tem a autoridade absoluta. É que nós notamos uma lição importante. Temos aqui um ponto fundamental que precisa ser relembrado. A salvação eterna é somente por meio de Jesus Cristo. Ouça, o homem não pode te salvar. Os ídolos não salvam. Os governantes não salvam. As suas obras não te salvam. Você não pode salvar a si mesmo. Somente Cristo. Reflita no que está escrito em Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. A salvação somente por Cristo. Ele é o soberano dos reis da terra. Ele tem as estrelas na sua destra. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Ele tem autoridade para dar acesso ao reino. Ele tem um domínio sobre todas as coisas. Louvado seja Deus. Com essa autodescrição de Cristo, os irmãos deveriam entender que a sua suficiência estava nele. Assim também nós devemos reconhecer que a nossa suficiência está em Cristo. Não há outro que pode nos salvar. Ouça o que Paulo diz em Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17. Porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Após analisarmos o destinatário e o remetente, vamos para o terceiro ponto, o elogio de Cristo. Aquele que envia a carta, após fazer uma autodescrição, fez uma aprovação admirável da igreja de Filadélfia. Veja, por favor, o versículo 8. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Irmãos, Cristo diz que conhece a igreja e apresenta como ela é vista por ele. Ela não era uma igreja omissa, uma igreja indiferente. Pelo contrário, Jesus reconhece que ela era operante, dedicada, virtuosa e ativa. Eu sei as tuas obras. E ao dizer que a conhecia, Cristo passa a encorajá-la e descrever mais acerca da sua condição. Ele diz: eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Essas palavras já não são familiares. Essa foi uma das maneiras que Jesus se apresentou à igreja no final do versículo 7. Mas que porta foi essa que Cristo abriu para a igreja em Filadélfia? Sobre essa porta, temos duas possibilidades aceitáveis. A primeira diz respeito à oportunidade para pregar. Isso porque a igreja estava numa cidade estratégica, como vimos no contexto da cidade, e por isso chamada da Porta do Oriente. Além disso, essa expressão porta aberta, em relação à oportunidade para pregar, se harmoniza muito bem com vários textos do Novo Testamento, onde essa expressão abrir as portas aparece. Vejamos alguns exemplos. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu e há muitos adversários, disse Paulo.
Em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 12, Paulo também disse: ora, quando cheguei a Troas para pregar o evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor. Em Colossenses capítulo 4, versículo 3, Paulo roga oração aos irmãos, dizendo o seguinte: orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Então essa é a primeira opção, sugestão, acerca do que significa essa porta. A segunda opção sugere que era a garantia que Cristo dava na entrada ao seu reino. Uma vez que Cristo é quem tem essa autoridade, como nós já vimos, isso também fica claro porque os judeus comumente reivindicavam ser os únicos dignos para entrarem no reino. E o contexto aponta que a igreja estava sendo perseguida por esses supostos judeus. Irmãos, as duas possibilidades são cabíveis, de modo que não precisamos aceitar uma em detrimento da outra. Podemos concluir o seguinte, que Cristo ele deu à igreja acesso a seu reino. Nós já até vimos no capítulo 1 que Cristo ele fez da sua igreja um reino sacerdotal. E também podemos compreender que, embora a igreja ela tenha acesso ao reino de Deus, dado por Cristo, ela também recebeu a oportunidade e a missão para pregar o evangelho na cidade de Filadélfia. Então, as duas possibilidades são cabíveis. Além de ter posto uma porta aberta para a igreja, Jesus disse que ela era fiel, apesar de ter pouca força. Veja ainda o versículo 8, por gentileza. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Essa pouca força da igreja, possivelmente, era por ser uma igreja pequena. Provavelmente era também formada de crentes pobres e escravos e talvez tivesse influência social na cidade muito amena. Mas ela tinha guardado a palavra de Cristo e não tinha negado o seu nome. Ela foi tentada a desobedecer a palavra e negar o nome do seu Senhor, mas a postura dela foi de se manter fiel a Cristo. A demonstração da fidelidade a Cristo não é condicional a situações favoráveis. Aqui, irmãos, está a maravilha dessa igreja. Ela se manteve fiel, apesar das dificuldades. O apóstolo Paulo, ao dizer o que se espera dos dispenseiros de Deus, assim escreveu em 1 Coríntios 4:2. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Em Lucas 16:10 está escrito: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Para a igreja de Esmirna, o Senhor disse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Como já analisamos, essa expressão poderia ser traduzida como: continue provando que vocês são fiéis. É interessante analisar o paralelo entre a igreja de Filadélfia com a igreja de Esmirna. As duas igrejas estavam sendo perseguidas, inclusive pelos falsos judeus. As duas foram as únicas a receber apenas elogios da parte de Cristo. E essas igrejas eram leais ao Senhor. Igreja amada, seja fiel a Cristo. Ele merece ser honrado com a nossa fidelidade. Mas aqui uma observação. A igreja de Filadélfia, como a de Esmirna, foram as que só receberam elogios contundentes, como nós já vimos. Não porque eram impecáveis, mas porque mantinham fidelidade ao Senhor. E precisamos destacar que as duas igrejas não eram atrativas segundo os olhos dos homens. Uma era sofredora e pobre, a outra perseguida e fraca. Mas para elas, Jesus só teve palavras de felicitações, de elogios. Irmãos, precisamos enxergar e analisar as coisas na perspectiva de Cristo.
Não podemos permitir que o mundo dite a nossa maneira de ver as coisas, pois nem sempre o que o homem aprova é aprovado pelo Senhor. Em Lucas capítulo 16, versículo 15, o próprio Jesus falou algo que reforça esse princípio aqui considerado, e disse-lhes: vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. Tenha uma cosmovisão bíblica, uma cosmovisão cristã. Passaremos agora para as várias promessas alternadas com ordens que Cristo fez a essa igreja. A primeira promessa está no versículo 9 e é precedida de um imperativo. Observe o que Jesus disse: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Assim como havia judeus que perseguiam os irmãos de Esmirna, haviam também os que perseguiam os irmãos em Filadélfia. Eles são também identificados aqui como os da sinagoga de Satanás, pois ao perseguirem os cristãos, estavam prestando serviço ao adversário. Eles rejeitaram a Cristo como Messias, enviado para salvá-los, e por isso eles perseguiam os crentes. Mas Jesus é o verdadeiro Messias, ao passo que esses judeus não eram verdadeiros judeus. Mas como assim eles não eram verdadeiros judeus? Eles eram judeus, irmãos, apenas por genética e por nacionalidade, mas não pela fé. Eram judeus exteriormente, mas não interiormente. O apóstolo Paulo explicou isso em Romanos capítulo 2, versículos 28 e 29. Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração. Jesus, ele prometeu o seguinte para a igreja: eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. A palavra eis já é conhecida dos irmãos e significa basicamente veja, olhe, observe. Os irmãos deveriam se atentar para a promessa que se segue. Os falsos judeus que perseguiam os irmãos se prostrariam aos seus pés e saberiam que Jesus os amava. Os judeus que odiavam os irmãos iriam reconhecer o amor de Cristo por eles. Cristo promete que alguns dos perseguidores um dia também abraçarão a salvação pela fé no Cristo, a qual se opuseram. Eles irão demonstrar perante a igreja, de maneira pública, a mudança nos seus corações, porque entenderão que o amor de Deus não se limita a Israel. Reconhecerão que não há outro nome pelo qual devam ser salvos e depositarão sua confiança somente em Cristo. Essa é uma antevisão do dia em que todo Israel será salvo, como lemos em Romanos capítulo 11, versículo 26. Meus irmãos queridos, o amor de Cristo já foi demonstrado na cruz do Calvário. Lembra de Apocalipse 1:5? Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Não custa também citar o texto de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Paulo também escreveu em Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Portanto, não carecemos de mais demonstração do seu perfeito amor. Cristo, nesse texto, prometeu soberanamente isso para os irmãos. E se Ele quiser, pode fazer também nas nossas vidas. Mas devemos sempre focar no amor que já foi demonstrado, conforme está escrito na Sagrada Escritura. Então,
na hora das dificuldades, não peça para Jesus demonstrar que te ama, mas reconheça como ele já demonstrou esse amor na mais elevada potência. Agora responda: como não ser fiel ao Cristo que nos amou primeiro? No versículo 10, o Senhor reconhece outra vez a fidelidade da igreja e faz mais outra promessa. Veja: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. A promessa aqui é de proteção, de livramento. Essa hora que o texto diz se refere à grande tribulação que nunca houve nem nunca haverá depois dela. Então não é uma simples tribulação que todos os cristãos passam durante a nossa peregrinação aqui na terra. Esse texto está falando da grande tribulação. Será um período que, na nossa perspectiva bíblica, será de 7 anos, marcado pelo reinado do anticristo e uma série de juízos temporários derramados por Deus, incluindo os selos, as trombetas e as taças. Uma linha de interpretação entende que a igreja será preservada durante esse período. Mas segundo a nossa convicção escatológica, o Senhor irá retirar a igreja dessa hora. A igreja de Cristo será livre da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. No versículo 11, irmãos, Jesus fala sobre quando se dará o livramento e estende uma ordem para a igreja. Ele diz: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O livramento se dará quando Cristo vier buscar a sua igreja no arrebatamento. E ele afirmou que vem sem demora. Em João 14, dos versículos 1 ao 3, Jesus havia dito aos seus discípulos o seguinte: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for, eu vos preparar lugar, virei outra vez, eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E ainda no versículo 11, Jesus ordena: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Essa palavra guarda é uma exortação para a perseverança. É interessante que Cristo exortou a igreja a guardar o que ela já tinha. Ela já guardava a palavra da perseverança, a palavra da paciência. Era fiel e elogiável, mas o seu desafio era manter-se assim, leal. Devemos, irmãos, guardar o que nós já temos. Quando Cristo ele falou para que ninguém tome a tua coroa, isso não é uma ameaça, como se alguém pudesse roubar a salvação do crente. Não. Em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, Pedro escreveu: para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Em João capítulo 10, versículos 27 a 29, Cristo declarou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Irmãos, sobre essa preservação dos crentes, a Bíblia tem muito a nos ensinar. Lemos alguns exemplos nas Escrituras que, por exemplo, aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1,6. A Bíblia também diz na Epístola de Judas que poderoso é Deus para nos guardar de tropeçar. Nos diz a Escritura também, Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente,
nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A perseverança é uma das evidências que a pessoa foi salva por Jesus Cristo. Por outro lado, essa pode ser uma advertência para os crentes não permitirem que outros danifiquem ou diminuam sua recompensa eterna. Ouça 2 João, versículo 8. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Antes, recebamos o inteiro galardão. Lembrando, irmãos, a salvação é uma coisa e o galardão é outra. A igreja recebe mais promessa de Cristo, no versículo de número 12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Jesus promete: eu farei coluna no templo, no santuário do meu Deus, e dele nunca sairá. O que significa ser uma coluna no santuário, no templo do meu Deus? As colunas representam permanência e estabilidade. Para as pessoas cujas casas e vidas eram frequentemente devastadas por terremotos, essa promessa era de um lugar inabalável e irremovível, no eterno santuário do Senhor, e dali jamais sairá. Eles viverão eternamente na presença e adoração a Deus. Imaginem como essa promessa foi bem-vinda para os irmãos. Essa promessa perdura para a igreja de todos os tempos, promessa de segurança eterna. Ainda mais, Cristo também promete dar um nome triplo para a igreja. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, primeiro, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quando Cristo diz escreverei sobre ele o nome do meu Deus, isso é o equivalente à propriedade e possessão. Por toda a eternidade, levaremos o nome de nosso Senhor, que nos marcará como seus preciosos filhos. E aqui há algo curioso. Filadélfia tinha mudado seu nome para Neo-Cesareia e depois para Flávia, em honra a seu relacionamento com o imperador. Agora é o nome do crente que é mudado para o nome de seu Deus. Todavia, há duas diferenças. Para a cidade, o relacionamento era de patronato. Para os cristãos, era de filiação. Além disso, o imperador traiu suas promessas quando obrigou a cidade a destruir metade da produção vinícola. Deus nunca trairá a confiança dos crentes. Cristo também promete colocar sobre os crentes o nome da cidade do meu Deus. Essa é a maneira que ele promete. A nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus, ou do meu Deus. Não seremos designados apenas como pertencentes a Deus, mas também marcados como cidadãos eternos da Nova Jerusalém. Podemos ver isso também em Apocalipse 21. Desfrutaremos para sempre de todos os direitos e privilégios de cidadania na cidade eterna de Deus. Finalmente, irmãos, Cristo diz que ele escreverá sobre os crentes o seu novo nome. O novo nome de Cristo refletirá a perfeição de nosso relacionamento glorificado com Ele. Quando nós veremos como Ele é. 1 João capítulo 3, versículo 2. O Senhor encerra a carta com um conhecido lembrete, um chamado. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No caso de sua carta para a igreja de Filadélfia, o que vemos são bênçãos eternas e privilégios celestiais que o Senhor concederá, não àqueles que foram perfeitos, mas àqueles que, pelo seu poder, permaneceram fiéis. Povo de Deus, toda igreja pequena que atua em uma região complicada
encontrará encorajamento nessa carta. A mensagem básica é profunda. Deus está mais interessado na fidelidade do que no sucesso. A igreja pode se reunir num prédio alugado, pode não ter multidões nas suas reuniões, pode ser desconhecida por muitos, pode não ter uma estrutura atrativa, mas o critério para se escolher uma igreja saudável é a sua fidelidade a Cristo e a sua palavra. Sendo assim, somos chamados a sermos fiéis ao Senhor e a confiarmos nas suas promessas. Guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.